Estamos iniciando mais um programa RH em Revista, diretamente dos estúdios da TV Comércio, uma iniciativa do Sim Comércio Guarulhos e do Ciesp Regional Guarulhos. Nossa convidada de hoje é Denise Ataide Dutra, doutoranda em Administração na UNAM, Universidade Nacional de Misiones da Argentina, mestrada em Administração Pública pela FGV, consultora, coach e coordenadora acadêmica dos MBAs de RH e Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Denise, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa RH em Revista. Cláudio Luvi, com você. Maravilha, Rodrigão! É um prazer estar com vocês para mais um programa. Denise, gratidão por você estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a você, Cláudio, agradeço ao Rodrigo, Obrigado. Agradeço à TV Comércio, ao Sim Comércio pela oportunidade de estar aqui falando de algo que eu gosto bastante, que é sobre a educação executiva, a liderança, enfim, só coisas boas. Maravilha. Pessoal, quero agradecer também a toda a nossa audiência aí, daqui do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Vocês sabem que eu tenho um carinho imenso por vocês aí, tá certo, gente? Participe aí com a gente, mande sua mensagem, mande sua pergunta. O tema de hoje é tendências na educação executiva e no desenvolvimento de lideranças no atual cenário das organizações. Denise, antes de começar, fala um pouco da sua trajetória. Bem, Cláudio, vê-se aqui pelos meus cabelos brancos, né, que essa trajetória é um pouco longa, mas eu vou tentar resumi-la, trazendo os principais, vamos dizer assim, as principais atividades que eu venho desenvolvendo. Bom, eu iniciei a minha carreira como professora e depois eu fiz o curso de psicologia, me formei psicóloga, trabalhei muitos anos com psicologia clínica e resolvi migrar para a área organizacional, onde eu percebia que o desafio era muito grande, essa importância da relação do homem com o trabalho. E eu decidi migrar, então, abrir uma empresa na área de recursos humanos, isso já tem mais de 30 anos, e comecei a me dedicar à área da psicologia organizacional, à área da psicologia aplicada à gestão, né? E com isso, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar e acabei, ao fazer o mestrado na Fundação Getúlio Vargas, fui convidada para dar aulas lá e hoje também coordeno, né, alguns MBAs, enfim. Então, a minha carreira hoje, ela está baseada em 3 atividades principais, né? Como consultora, que me especializei na área de desenvolvimento de líderes, que é também a sua área, que é uma área apaixonante, a educação executiva no papel de professora e coordenadora, e também sou coach executiva para gestores de alto nível. Bacana. Você coordena os cursos de... Especificamente na FGV, eu tenho o curso de Recursos Humanos, que é um curso assim, que está bastante moderno, atual, com enfoque bem estratégico de RH. O MBA em Gestão de Pessoas, que tem, né, um enfoque mais para a questão generalista da gestão de pessoas, independente de ser um profissional da área de RH ou não, qualquer pessoa especialista de qualquer área, da área financeira, da área de TI, que perceba que precisa compreender mais as pessoas e melhores resultados na gestão da sua equipe, pode fazer esse tipo de curso. E tem um outro programa também, que é bem atual e diferenciado, que se chama Desenvolvimento Humano de Gestores, que tem uma proposta não só de lidar com pessoas, mas do próprio autodesenvolvimento do aluno do curso. É bem interessante. Bacana. Então, eu estou sempre nessa área de pessoas. Uma trajetória riquíssima aqui, hein? É verdade. É uma trajetória apaixonante, que eu tenho brilho nos olhos para falar do meu trabalho. Eu vejo, brilho nos olhos. Isso mesmo. Bom, vamos começar então aqui com o nosso bate-papo. Denise, para começar, o que é educação executiva? Bem, a educação, a nossa educação, né, formal, ela de fato não prepara as pessoas para o mundo executivo, para as organizações. Então, assim, a educação básica que eu estou falando, né, e a educação
de graduação. De um modo geral, a graduação foca numa especialidade. Então, a educação executiva, aí entenda-se, cursos de curta, média e principalmente os de longa, né, que são cursos de MBA, são exatamente para formar o indivíduo para uma atuação no mundo da gestão, né? E aí, independente se é a gestão de pessoas, a gestão de finanças, enfim. Então, a educação executiva, ela é uma educação cada vez mais fundamental e necessária para dar aos profissionais especialistas em determinados temas, ou da engenharia, ou da medicina, ou de TI, não importa, uma perspectiva de como eu atuo nesse mercado tão competitivo, etc. Então, é uma educação específica, focada, né, como complementar para atuar no mundo do trabalho, no mundo das organizações, né, tanto nas empresas de mercado, como nas empresas públicas e terceiro setor, que está cada vez crescendo mais atualmente, né? O terceiro setor está cada vez se profissionalizando mais. Porque realmente, né, as empresas às vezes têm informação e padrão aí, chega na empresa e não está tão preparado como é o mercado no dia a dia, né? Então a educação executiva vem para poder suprir essa necessidade. E que, assim, a gente tem hoje, como é a FGV, né, que é uma referência não só nacional, mas internacional, mas a gente tem também parte dessa educação sendo feita pelas próprias organizações quando elas desenvolvem, através das suas universidades corporativas, programas que são customizados para a cultura e para a realidade daquela empresa, que a gente tem muito isso também na FGV e em outras instituições. A gente vê empresas se preocupando em desenvolver algo que seja formatado para a sua realidade. Muito bacana. Denise, de que forma que a pandemia tem impactado a área da educação executiva? Esse novo momento aí, né? Olha, Cláudio e nossos espectadores aí, é indiscutível, né, que a pandemia não só afetou a área da educação especificamente, né, no geral, e da educação executiva, mas a nossa vida, né? A nossa vida social, quer dizer, a pandemia, eu li isso no dizer de um importante jornalista, e é verdade, ela pode ser entendida como um acelerador do futuro. Por quê? Porque, na verdade, muitas dessas questões que hoje a gente está vendo aí, como o home office, como a educação através de ferramentas digitais e tecnológicas, esse processo todo que a gente está vivenciando hoje, isso, na verdade, não foi novidade, isso já vinha acontecendo. Só que naquele ritmo natural, né, de resistência à mudança. E isso fez com que as coisas viessem acontecendo muito lentamente. Então, nós já vínhamos discutindo, desde o advento, né, chamado transformação digital, que todas essas questões que a gente está vivenciando hoje, elas já vinham, né, sendo pensadas, planejadas. A Fundação, por exemplo, tem os programas dela online há muitos anos, né? Há mais de 20 anos, inclusive premiada nisso. Mas é diferente do que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque já se vinha há algum tempo trabalhando com os professores nesse sentido, e aí, quando veio a pandemia, não foi mais uma questão de opção, fazer, né, dar aulas que não sejam só de forma presencial. Foi uma, vamos dizer assim, uma necessidade de sobrevivência do nosso negócio e de sobrevivência das organizações, que antes tinham, por exemplo, o home office como uma política opcional, porque muitas empresas já trabalhavam com algumas atividades, algumas funções em home office, e com a pandemia se tornou necessariamente obrigatório em grande maioria das atividades humanas, né? Só a área de saúde e as plantas industriais, cuja atividade não pode ser transferida para casa, que continuaram acontecendo dessa maneira. Mas, enfim, como é que se impactou? Eu vou fazer o meu relato pessoal para ficar mais realista esse meu entendimento do impacto, né? Por exemplo, quando no dia 12, se não me engano, de março,
se decretou, né, a questão do isolamento social, a gente paralisou todas as atividades da FGV. Em 15 dias, nós ficamos sem aulas e, nesses 15 dias, tomou-se a decisão de usar as ferramentas, no caso específico nosso, foi do Zoom. Então, em 15 dias, treinou-se quase 1.000 professores. Nossa. E a gente colocou aproximadamente 47 mil alunos tendo aula por Zoom dos nossos MBAs distribuídos em mais de 110 cidades brasileiras. Né? Então, assim, a minha experiência como acadêmica hoje é exclusivamente na FGV. Então, eu estou falando da minha realidade. Claro. E aí, a minha realidade como professora foi a seguinte: como é que eu, que leciono, né, que ministro aulas, de temas comportamentais, como liderança, comunicação, acostumada a fazer muitos jogos, muitas dinâmicas, de repente me vi, e isso aconteceu com diversos colegas, tendo que adaptar o meu estilo de aula para ser feita via Zoom, que permite salas simultâneas, a divisão de grupos, uma série de ferramentas muito ricas. Mas, de qualquer maneira, era uma outra dinâmica. Então, isso foi um desafio muito grande para todos nós, nos adequarmos para fazer uma aula interessante, dinâmica, que motivasse, que envolvesse o aluno e que agregue valor para a carreira dele, só que num formato totalmente novo para todos nós. Então, houve uma adequação nossa, dos professores, eu como coordenadora nesse duplo papel, de fazer com que a equipe de professores se sentisse motivada nesse processo, né, e desafiada, né, para a gente vencer muitas barreiras, e o próprio aluno, que além de não estar acostumado a também ter aulas dessa maneira, ou não estava, porque nesses 9 meses acabou tendo que se acostumar, né? Mas para o aluno também foi um grande desafio, até porque a questão do aluno, ele ter aula dentro de casa, onde tem as crianças, para aquelas pessoas que são, né, que têm filhos, enfim, ter a família em casa e ter que compartilhar o espaço de aula com o espaço da família. Verdade, né? Então, assim, foi um grande desafio e eu acredito que, por exemplo, é claro que assim que for permitido que as aulas voltem a ser presenciais, eu acredito que muitos alunos estejam desejosos disso. Mas também não tenho dúvidas, e as pesquisas que a Fundação tem feito nesse sentido têm comprovado, que muitos alunos querem continuar via Zoom. Olha. Né? Porque, principalmente nos grandes centros, a gente tem, por exemplo, no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, a questão hoje, um grande desafio da mobilidade urbana. Né? Que a gente perde horas no trânsito para se deslocar do trabalho para a FGV. Então, assim, hoje a gente vê os nossos alunos muito divididos, né? Muitos querendo esse touch, né? Essa aproximação da aula presencial e muitos querendo continuar nesse modelo. Tanto que eu acho que a tendência, respondendo a sua pergunta, é que essa educação seja cada vez mais híbrida, ou blended, como a gente comenta, né? Que parte dessas aulas sejam presencial, porque tem algumas situações que isso contribui enormemente, o fato das pessoas estarem ali juntas, e parte continue sendo da aula presencial, mediada por tecnologia, né? Num espaço, num momento síncrono de aula e num espaço virtual, e parte à distância mesmo, né? Sem a interferência direta de um professor ali em tempo real, como facilitador desse processo de aprendizagem. Então, acho que a tendência cada vez vai ser esse modelo mais híbrido. Porque, aproveitando, eu também acho o seguinte, porque dependendo do que for, o aluno lá, ele está no trabalho, tá? Ou está no trabalho, enfim. Aí ele fica pensando, ele tem uma coisa para resolver, fica pensando, nossa, vou ter aula, tenho que sair, me locomover até a faculdade, até a escola, e agora? Agora, com a tecnologia, ele está falando do Zoom, tudo lá, então ele está no seu meio de trabalho, ele cata o celular, abre e começa a fazer a aula dele normal. Então eu acho muito válido também
Sim, daí. sim, sim. Porque, vamos E a supor, tendência vai ser aproveitar cada vez mais essa porque tecnologia. claro que no trânsito você não vai ir dirigindo acompanhando. Lá, você encosta o carro no posto de gasolina, algum lugar lá. Espero, né? Espero. Segurança acima de tudo. Lógico. Segurança. Aí encosta o carro e vai fazendo aula, tudo normal. Então Claro. eu acho muito válido também. E a tendência vai ser isso. Cada vez mais, né? E agora, aproveitando também, você acha que tem diferença do aluno, tanto dentro da sala de aula como para a internet, a interação deles assim? Olha, tem diferença por uma questão que eu acho que ainda é muito cultural, né? Eu sinto isso. Essa semana eu tive aula numa turma. Então, por que que eles ainda sentem muito? Porque nem todos colocam a câmera aberta e isso cria uma distância. Porque uma coisa é a gente estar aqui se olhando e outra coisa é na interação virtual a gente vê a pessoa, né? Muitos ficam com a câmera fechada e não existe um hábito por parte do aluno de se preparar normalmente, né? Eu digo em maioria, claro que tem suas exceções, de se preparar antecipadamente para as aulas. Porque o que tornaria essa interação síncrona, né, através de tecnologia mais produtiva? Que o espaço virtual, o espaço da sala de aula virtual, fosse um espaço muito mais de discussão, de troca, de debates, né, de aplicação do conceito. E para isso o aluno teria que se preparar antes para a aula, né? Então, assim, eu acho que tem duas questões que o nosso alunado ainda não aproveita o melhor que a tecnologia pode trazer, que é o fato de, muitas vezes, porque a aula é virtual, ele não fica interagindo visualmente, e isso é uma perda na qualidade da interação, e na questão mesmo de se preparar antes para ir para a aula com uma leitura prévia, para que o nível da discussão seja mais profundo e dinâmico, né? Você sabe que a questão da aula virtual, ela possibilitou algo que, quando a aula é presencial, a gente nem sempre pode fazer, que é, por exemplo, a presença de convidados. Eu tenho levado CEOs, heads de RH, outros professores especialistas em assuntos para dentro da aula. Isso no Zoom a gente consegue que um empresário que tem uma agenda complicadíssima, mas que seja uma pessoa encantada pela área da educação e queira compartilhar a sua experiência, ele entre numa aula por Zoom, numa aula virtual, e compartilhe uma experiência. Mas você não consegue fazer com que uma pessoa em São Paulo, num grande centro, se desloque 1 hora e meia para estar ali para falar meia hora para uma turma, né? Então, assim, essa tecnologia traz algumas vantagens, né? Sim. Agora, para aproveitar o que é, para superar a desvantagem da falta de contato, eu acho que tem que ter um processo também de adaptação dos alunos, de entenderem que quanto mais eles perguntam, contribuem, deixam a câmera aberta, mais interativa essa aula se torna. Sim, com certeza. É bacana, isso. Bacana, viu? Denise, focando então agora particularmente nas lideranças, quais as tendências para o desenvolvimento delas? Cláudia, olha só, há algum tempo a gente vem falando sobre alguns aspectos que, assim, no discurso é muito forte, mas na prática a gente ainda não via, né, assim, todas as organizações atuando dessa maneira, né? Então, assim, como é que eu vejo? Primeiro, que o desenvolvimento da liderança, além de utilizar todas essas tecnologias, né, quer dizer, a forma tem que mudar, o método tem que mudar, tem que ser muito voltado para não só para aulas expositivas, né, mas assim, para a solução de problemas. A gente tem os desafios do dia a dia, os problemas do dia a dia, e a teoria vai entrar como suporte para a solução daquele problema, né? Então, assim, a metodologia precisa mudar, ela precisa ser cada vez mais andragógica, né? Aproveitando a experiência do aluno, o conhecimento prévio dele, a aplicabilidade daquilo no seu dia a dia, né? Que esteja dentro da sua área de interesse. Então, assim, cada vez mais metodologias andragógicas, participativas, com o uso de todos esses recursos digitais e, do ponto de vista de conteúdo, uma ênfase não apenas nas ferramentas da gestão e da liderança, mas na questão da liderança na sua dimensão comportamental.
Porque liderança tem a ver com comportamento, tem a ver com relacionamento, tem a ver com influência. Então, se a gente não trabalhar o indivíduo que exerce a liderança e não só as ferramentas e a relação dele, do líder com o outro, isso fica capenga, né? Quer dizer, a gente precisa cada vez mais focar esse trabalho, esse desenvolvimento da liderança. O Ram Charan fala disso na sua obra Pipeline de Liderança e muitos outros autores, nessa questão de que para eu ser um bom líder do outro, eu preciso saber fazer a gestão da minha própria carreira, da minha própria vida, das minhas próprias atividades. Então, eu preciso fazer a gestão do meu tempo, a gestão das minhas emoções, a gestão dos meus relacionamentos, a gestão das minhas atividades, da minha agenda, a gestão, enfim. Eu preciso me autogerenciar para ter condições de fazer o gerenciamento de outras pessoas, que são diferentes de mim, né? Então, eu acho que essa perspectiva, essa dimensão cada vez mais comportamental e não só de gestão e técnica, de ferramental da liderança, eu acho que isso veio para ficar e as pessoas estão vendo isso de forma cada vez mais contundente, né? Porque assim, a gente tem pesquisas que apontam que, nas pesquisas de ambiência aí, que a liderança é um fator determinante, né, do ambiente de trabalho, inclusive de retenção das pessoas. Então, é um tema que precisa ser muito bem tratado. E outra coisa que as pesquisas mostram é que as pessoas são admitidas ainda pelas suas competências técnicas, então pela sua experiência, pela sua formação acadêmica, etc., mas elas são demitidas, né, pela sua falta de competência comportamental, emocional, pelos tais atributos que a gente chama de inteligência emocional. Então, cada vez mais, trabalhar os programas de liderança com a perspectiva comportamental, com a perspectiva de gestão, com a perspectiva digital, porque esse é o mundo que a gente está vivendo, digital, né? Ter essa essas questões todas, né? De fazer com que, por exemplo, como é que eu hoje faço a gestão de uma equipe remota? Se eu estava acostumado com outro modelo de fazer avaliação de desempenho das pessoas. Então, são desafios que ficam e que precisam ser tratados hoje na perspectiva do desenvolvimento das lideranças, né? Poxa, bacana. Boas dicas aí, hein, Denise? Parabéns, viu? Obrigada. Pessoal, vamos aqui ao momento Rodrigo. Obrigado, Cláudio. Então, pessoal, você viu o nível das pessoas que participam do nosso programa, né? Então, se você quiser anunciar, patrocinar o programa RH e ficar por dentro desse universo da gestão de pessoas, que a gente une o Sincomércio e o Ciesp, então é a união da indústria e do comércio, né? No desenvolvimento das pessoas. Então, tá aqui o nosso telefone, o e-mail, vai entrar em contato com a gente lá. Muito obrigado. Agora, aproveitando, tem uma pergunta aqui da Beatriz Moreira, fez aqui pelo Facebook. Denise, você considera a gamificação como tendência no desenvolvimento de pessoas? Sim, considero. Quando eu falei das mudanças, né, tecnológicas... Qual o nome dela? Beatriz Moreira. Obrigado, perfeito. Beatriz. Boa pergunta. Exatamente. Quando eu falei das mudanças, não só, né, dos conteúdos, mas metodológicas, uma que com certeza cada vez mais está sendo já incorporada nos programas é a gamificação. Nos programas de liderança e em outros programas de educação executiva, inclusive programas de desenvolvimento de soft skills, porque antes, né, parece que o jogo era muito ligado, a gente já usa jogos há muito tempo, ao mundo da gestão. E hoje a gente vê que mesmo aspectos comportamentais, se a gente gamifica, né, a gente desenvolve não só faz com que haja uma maior retenção dos conteúdos, mas também envolve mais o aluno, né, o participante do programa, nas atividades e desenvolve um conjunto de competências que a gente considera essenciais, né? Inclusive lidar nesse ambiente competitivo, cooperativo, enfim, com essas questões. Realmente a gamificação veio para ficar aí, né, Denise? Sem dúvida. É verdade. Rodrigo, nós temos algum recado aí do Pedro Ramos?
Tem sim, Cláudio. Tem o Pedro Ramos. Boa tarde, Pedro. RH em Revista. E hoje com a especialíssima Denise Dutra. Eu venho falar de um livro que foi lançado muito recentemente aqui em Portugal e que se chama Conta-me Mais Histórias, o Storytelling na Gestão de Pessoas no Mundo Lusófono. E é muito interessante porque tem muitas histórias escritas por autores da lusofonia. O Cláudio Luvi e a Denise Dutra são dois dos autores que participaram connosco neste livro. E foi tão bonito, tão fantástica a sessão de lançamento, porque tivemos reunidos verdadeiramente com o mundo lusófono. Tivemos os autores daí do Brasil, daqui de Portugal, de Timor-Leste, de África como Angola, Cabo Verde e Moçambique, todos juntos. Tivemos online e presencialmente aqui em Lisboa, a partir da Universidade Europeia, para o mundo, no lançamento desta fantástica obra. Ela não está à venda no Brasil, aliás, pode ser adquirida se diretamente contactada a editora RH Editora aqui de Lisboa. E, portanto, fica o conselho, são histórias magníficas, verdadeiras e muito poderosas de como a gestão de pessoas pode e deve ser influenciado pelo melhor do mundo, que são as pessoas. E agora, o programa RH em Revista vai continuar com Denise Dutra. Tchau, Cláudio. Até à próxima. Poxa, Pedro Ramos, satisfação querido. aí, estamos aqui com a Denise, né? Junto aí no livro, né, Pedro? Fala um pouco aí dessa obra, Denise, que nós estamos juntos aí. Olha, primeiro eu preciso agradecer publicamente essas palavras, né, do Pedro. Ele é sempre uma pessoa extremamente delicada, generosa, carinhosa. Agradecer suas palavras e dizer que foi uma honra, né, ter participado. O Cláudio também tem uma das histórias do Conte-me Histórias, Conte-me Mais Histórias, porque tem o Conte-me Histórias 1, e nós dois tivemos a honra de ser convidados para escrever uma história nessa obra tão interessante. Cada vez mais, né, essa questão de se comunicar, né, de envolver as pessoas num processo de reflexão e aprendizado através de histórias, é outra metodologia cada vez mais usada, e para a gente foi uma alegria participar. Eu, então, que sou luso-brasileira, né, é muito legal poder, com pessoas que atuam nessa área de gestão de pessoas, de recursos humanos, ter escrito uma dessas histórias. E eu vim lendo numa viagem semana passada a obra, né, que tinha sido acabado de ser lançada, e foi uma viagem assim deliciosa, porque a gente vamos dizer assim, a gente viaja nas histórias, não só a gente viaja de avião, mas a gente viaja nas histórias que os colegas contam. E a minha história nessa obra aqui, ela diz respeito exatamente a uma outra obra, né? Eu comentei aqui na minha história, chamada Corrente do Bem, exatamente como é que surgiu o meu segundo livro, né? Porque como coordenadora acadêmica, eu sempre estimulei muitos alunos a enxergarem o TCC como uma oportunidade, não só de aprofundar um tema do seu interesse de estudo, mas de se projetar na sua carreira, de se tornar conhecido por um trabalho que você se diferenciou, né? E um desses trabalhos, deixa eu pegar aqui, com já licença. aproveita aí. Isso. Um desses trabalhos de TCC da aluna Lilian Haudt, que eu tive o prazer de ter como aluna em uma das minhas turmas do MBA de Recursos Humanos, ela fez um trabalho sobre a questão dos refugiados no Brasil. E no momento onde esse assunto estava começando, né, a ter um grande impacto aqui no Brasil por conta dos refugiados, principalmente já tinham vindo alguns do Haiti, né, e de outros países de África, mas quando veio aquele boom de refugiados da Venezuela. Então, esse foi um tema muito interessante do trabalho que eu achei diferenciado, atual e não tem muitas obras escritas. O que tem escrito sobre isso é muito numa perspectiva mais sociológica e política, né, num estudo mais geopolítico.
e focado na questão de mão de obra, né, de mercado de trabalho, de gestão de pessoas, e falando especificamente da realidade do Brasil, não. Então, o que eu fiz? Eu convidei a aluna Lilian Haudt e mais um professor, Carlos Eugênio Friedrich Barreto, para nós juntos fazermos essa obra, né? Nós pegamos o trabalho da Lilian e fizemos uma ampliação dentro de uma perspectiva mais de qual o impacto estratégico para as organizações que empregam refugiados, e eu dei uma contribuição na perspectiva mais psicológica desse processo e impacto disso nas organizações e o papel das lideranças e da área de RH nesse sentido. E juntos nós fizemos uma obra que eu considero uma obra de extrema importância para o momento que o mundo está vivendo, onde a questão dos refugiados é um grande desafio para todos os países. Com certeza, com certeza. E aí, assim, né, falando um pouco da outra obra, que essa foi a segunda, e aí eu relato como é que surgiu a obra e da nossa contribuição com esse trabalho junto à Acnur, né, que vamos dizer assim, o órgão da ONU que cuida especificamente dos trabalhos com refugiados em todos os países, inclusive aqui no Brasil, e a gente doou, né, assim como Conta-me uma História, está sendo doado para um importante trabalho em África, né? Esse livro também tem uma contribuição para a Acnur. E a outra obra, que foi a primeira, né, também tem um grande desafio, porque eu consegui reunir uma coisa que a editora nem acreditava, né, que é fazer com que 18 autores conseguissem fazer uma única obra. Então, Recursos Humanos Transformando pela Gestão é uma obra onde eu sou uma das organizadoras, junto com uma colega, Ana Paula, onde nós pegamos 18 professores das 18 disciplinas do MBA de Recursos Humanos e fizemos uma obra dando uma perspectiva bem estratégica, sistêmica, não só falando dos processos de RH, mas de todos os aspectos da organização que impactam a atividade de RH. Economia, finanças, enfim. Então, assim, essas obras, né, que eu me orgulho, livro, Cláudio, é como filho, sabe? Tem um período assim de gestão muito longa, a gente não escreve um livro de um dia para o outro, e isso depois é motivo assim, de muito orgulho, né? Sim, porque com certeza. é alguma coisa que tem a ver com a nossa história, com a nossa trajetória, com a nossa experiência, enfim. Então, Poxa, isso. bacana. Eu agradeço ao Pedro aí ter estado conosco aqui no programa. Eu quero... De Portugal, hein? Exatamente, de Portugal. exatamente. Eu quero então aqui, gente, agradecer aí o Pedro Ramos, o José Bancaleiro. Também, exato. E a todos os autores que participaram do livro. Gente, ó, e para adquirir, entra lá na editora RH, tá? Você que é de Portugal aí, ó, adquira o livro. Qualquer lugar também do mundo pode adquirir. Entrar no site da editora RH para poder ter esse livro maravilhoso. Legal, gente. E onde que encontra os seus livros, Denise? O Recursos Humanos e o... Eu acredito que muitas livrarias tenham, mas, por exemplo, o de Recursos Humanos, pelo site da editora FGV, as pessoas encontram, que foi da editora da própria FGV, legal, FGV. Os professores são de lá. Legal. E o dos refugiados é uma obra da editora Quality Market, que é uma editora muito reconhecida nessa área, meu querido amigo Mahomed, e que também está disponível na Amazon. Legal. Né? E foi, inclusive, um dos livros aí que nessa área mais procurados. Parabéns. Pois é, obrigada. Pessoal, vamos a um breve intervalo. Fique aí com a gente e voltamos já já.
Olá, pessoal, estamos de volta para mais um programa RH em Revista, o seu programa inteligente. Se você está com a gente, mande mensagem, mande pergunta. Estamos aqui com a Denise, que ela é palestrante, coach, consultora, professora e coordenadora de curso de MBA, Recursos Humanos e Gestão de Pessoas da FGV. Então, aqui com um tema bacana, gente, falando de educação executiva e o desenvolvimento de liderança. Denise, voltando para o nosso assunto aí, novos tempos exigem novos líderes. O que seria essa nova liderança? Olha, na verdade, essa nova liderança no discurso, ela já está sendo discutida há muito tempo, né? Muita gente escrevendo sobre isso, produzindo obras incríveis. Um dos livros que eu já li, assim, com certeza já tem muito mais de 10 anos, né? Liderança, uma nova visão, da Margaret Whitley, da Universidade de Berkeley. Tem várias obras muito interessantes. O próprio Blanchard, né? Tem algumas questões interessantes, o Warren Bennis, enfim, muito já se fala sobre essa nova liderança. Tá. Só que na prática isso não era tão real assim, né? Porque ainda vigora, né, eu diria que algumas organizações, muito o modelo de comando e controle, né? Então, a liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo. A liderança do ser promovido, quem é um excelente técnico e não quem tem habilidades específicas, né, para se relacionar, para fazer um acompanhamento e o desenvolvimento de pessoas. Então, a gente vê que, apesar de muita literatura e muito discurso, a gente ainda vê um modelo dominante antigo. Mas o que a gente já vê acontecendo em muitas organizações, e eu acredito que a pandemia reforçou a necessidade dessa nova liderança. Essa nova liderança, ela precisa ser uma liderança que inspire, né, que as pessoas se sintam inspiradas, né, em contribuir para a missão, a visão, o propósito daquela organização. Sim. Então, ela precisa ser uma liderança não só que tenha um propósito muito claro e que tenha como propósito influenciar as pessoas, desenvolver as pessoas, então precisa ser uma liderança por propósito, uma liderança com propósito e uma liderança que ajude a despertar as pessoas para o seu próprio propósito. Quer dizer, por que eu estou trabalhando nesta empresa? Né? Por que eu escolhi ser professora, ser educadora, ser coordenadora? Por que eu escolho trabalhar nisso e nessa organização? Então, que as pessoas consigam perceber melhor o porquê elas estão naquela condição de trabalho, né, ou naquela situação, e que sejam lideranças que despertem as pessoas para isso, porque muitas vezes as pessoas nem têm consciência do seu próprio propósito, né? E eu li recentemente uma obra que não é uma obra de gestão, é uma obra sobre uma filosofia japonesa chamada Ikigai. E que pesquisadores, 2 pesquisadores, agora vai me faltar o nome, né, Garcia, alguma coisa, foram fazer uma pesquisa exatamente numa comunidade japonesa para poder entender os motivos da longevidade que o povo lá tem, né? Especialmente nesse local. E eles viram que isso tinha a ver com essa filosofia e com a importância que esse povo, que essa comunidade dava ao trabalho, ao fato de trabalhar, né? E o que assim, adaptando, né, a minha fala aqui do que eu li da obra, então, do meu jeito, não sendo literal da obra, mas trazendo um pouco para contribuir com essa questão do propósito, porque assim, essa palavra está muito na moda, né, Cláudio? Mas pouca gente entende a essência do que a gente está falando. Então, o que eu diria? Que o propósito é a conexão, vamos dizer assim, é o elemento de convergência entre a gente trabalhar em alguma coisa que a gente saiba fazer bem, né? Então, assim, o quanto eu
utilizo a minha capacidade, né, as minhas competências, o meu conhecimento a serviço de alguma coisa, com o fato de que alguém, ou o mundo, vamos dizer assim, alguém no mundo precisa do que eu faço, né? Então aquilo vai ser útil, vai estar a serviço de alguém, alguém vai contribuir com alguém. O fato disso, do meu trabalho, aquilo que eu faço, ter valor para as pessoas, ter valor para mim, aquilo é importante para mim, é importante para as pessoas que recebem o meu trabalho. E uma última, né, dimensão que integra essas três é o fato de eu gostar daquilo que eu faço. Sim. E aí é importante a gente perceber que quando as pessoas conseguem conectar essas 4 dimensões, para mim isso tem a ver com propósito, em trabalhar com propósito, trabalhar por propósito. Agora, acontece que as pessoas também, elas às vezes fantasiam, idealizam, porque quando a gente fala assim, fazer o que gosta, nem todo mundo consegue fazer o que gosta, né? É claro, se a gente não faz aquilo que desejou fazer um dia, mas se a gente aprende a gostar do que faz, é na mesma, né? Agora, as pessoas idealizam que fazer o que gosta significa que naquilo que você trabalha, e aí não importa o que seja, você não tenha problemas, você não tenha diversidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque toda a atividade humana, né, no trabalho e fora dele, nós temos imprevistos, adversidades, variáveis que fogem ao nosso controle. Então, problemas nós vamos ter em todas as atividades. Mesmo aquelas que a gente gosta muito de fazer, né? Agora, é claro que o fato de eu gostar, né, aprender a gostar do que eu faço, mesmo que eu não faça aquilo que eu gosto, significa que eu vou ter muito mais energia, motivação para desenvolver a minha resiliência para lidar com as adversidades, né? Então, assim, essa questão da liderança que ajuda as pessoas a despertarem o seu propósito, que ajuda as pessoas a se desenvolverem, a se tornarem melhores do que são, né? Que, vamos dizer assim, alinha, né, os valores e os objetivos do indivíduo com os valores e os objetivos da organização, onde aquelas pessoas, não importa se pública, privada, do terceiro setor, onde aquelas pessoas estão trabalhando, né, e também não importa com que vínculo de trabalho estão. Então, assim, a liderança tem que ser o gestor do contrato psicológico entre o indivíduo e a organização. Poxa, caramba, Denise, belas dicas aí. É o que a gente tenta ajudar aí nesses trabalhos. Bacana. Rodrigão, tem mais algum recadinho aí para nós? Alguma coisa aí? Tem mais um aqui do Gustavo Sanches. Vai de encontro, estava falando agora aqui da liderança e organização, né? Quais as características para o cargo de liderança estão sendo mais procuradas ou valorizadas hoje pelas organizações? Bom, eu diria que cada vez mais as organizações estão querendo para a liderança pessoas que tenham uma excelente capacidade de relacionamento e de competências emocionais, né? A tal da inteligência emocional. O que eu quero dizer com isso? Autoconhecimento, que sejam pessoas que tenham uma autocrítica, até para perceber quando erram, para perceber o que elas precisam trabalhar, para perceber o impacto que o comportamento delas está causando sobre as suas equipes e as outras pessoas, né? Então, autoconhecimento, autogestão, o que implica gestão das suas emoções, né? Ninguém suporta mais lidar com pessoas agressivas, autoritárias, tóxicas, né? Então, autogestão, a questão da capacidade de comunicação assertiva. E aí, Cláudio, Rodrigo, quando a gente fala de comunicação, uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, que como diria o falecido e que eu admiro muito, Rubem Alves, a comunicação não é só oratória, a comunicação tem que ter escutatória. E uma grande competência que hoje se busca nas lideranças é a capacidade de ouvir as pessoas. E de ouvir de forma empática, de ouvir tentando entender a perspectiva do outro, o ponto de vista do outro, a necessidade do outro, a condição do outro, né? Então, assim, essas são competências que cada vez mais são valorizadas. Agora, não vamos negar que em tempos de pandemia e pós-pandemia,
a gente precisa cada vez mais também desenvolver, além das soft skills, as habilidades digitais. Sim, porque muito assim, importante. quem hoje não consegue se safar, né, se virar com essas tecnologias, não é só o uso do celular, do WhatsApp, né, mas utilizar, inclusive, uma série de aplicativos que a gente tem para poder fazer planejamento, reuniões, acompanhamento de performance das pessoas, né, análise de indicadores. Hoje a gente tem aplicativo para tudo. Verdade. Então a liderança cada vez mais, além dessa questão de soft skills, precisa ter uma pegada muito digital, né? Com certeza. E essa visão assim sistêmica, né? Olhar além da sua área. Eu sou líder de uma determinada área da organização, eu tenho que entender que não adianta eu entender só daquilo, dos processos de trabalho que eu vou gerenciar. Eu preciso entender de gente, eu preciso de entender do negócio, eu preciso ter uma boa interlocução com as outras áreas, né? Porque senão eu fico completamente, eu me torno um líder ineficaz, né? Que não agrega valor aos resultados organizacionais. Poxa. Não Denise, sei se eu ajudei aí o Gustavo. Muito. Denise, eu quero agradecer aqui a sua presença no programa, né? Poxa, é um tema que dá para a gente conversar por muito mais tempo, um tema prazeroso, né? Mas o nosso tempo já está curto, já está praticamente acabando. Passa rápido. Então, assim, gratidão pela sua presença aqui no programa. E deixe também algum contato, caso você queira, algum contato seu, site, e-mail, alguma coisa, para ficar à vontade. Tá bom. Bom, eu tenho, né, o meu site, que é www.denisedutra.com.br, que por sinal até está numa fase aí de atualização. Eu tenho meu LinkedIn, que hoje para mim é a ferramenta mais atual, né? No LinkedIn as pessoas me encontram. E também na FGV, né, eu também tenho, através do meu e-mail aí, denise.dutra.fgv.br, também acesso aí para ajudar as pessoas a esclarecer qualquer dúvida que tenham, enfim. Esses são os contatos. Hoje, nas redes sociais, a gente não fica no anonimato de forma nenhuma, né? Tá bom. Isso. Agora, Gratidão. eu que agradeço aqui a oportunidade e o convite, né? E desejo a todos, acima de tudo, muita saúde, muita prosperidade e muito sucesso na carreira de vocês. Bacana. Muito obrigado, Denise. Pessoal, vocês também me encontram aí nas redes sociais aí como Cláudio Luve, né? Então, tá muito fácil, coloca o nome, já acha lá, né, Denise? E, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Minha gratidão e é com o Rodrigão. Obrigado. Denise, obrigado de novo. Obrigada eu, Rodrigo. Pela palestra que você passou pra gente aqui, foi muito enriquecedora. Obrigado novamente. Agradecer também ao Pedro Ramos, que participou também diretamente de Portugal, dando falando a respeito do livro também. Muito obrigado novamente, Denise. Então, pessoal, esse foi mais um programa RH em Revista. Uma boa tarde e até o próximo programa.